Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Antes de começar essa nossa conversa aqui, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui trazendo para vocês um pouquinho do tema de inclusão e também parabenizando os professores da disciplina de estarem inserindo esse tema em debate e também o interesse, né, de vocês a respeito desse assunto. Espero, neste momento, explanar um pouco as ideias, pelo menos, não sei se eu vou conseguir esgotar as respostas das perguntas que fizeram, provavelmente não, mas pelo menos instigar vocês a pensar um pouco mais nesse assunto, tá certo? Então vamos lá. Eu preparei uma pequena apresentação, deixei meus contatos disponíveis também, caso queiram me chamar para conversar depois desse momento aqui. E, além disso, deixei algumas bibliografias, algumas referências no próprio slide que eu deixo disponível para vocês. E uma outra eu posso mandar por e-mail também, caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade. Beleza? Então, vamos lá. Colocando aqui a apresentação. Acho que foi, gente. Mas beleza. Vamos começar então. Deixa eu só tirar essa barrinha aqui. Bom, então, como eu já falei, meu nome é Beatriz Critelli, deixo aqui meus contatos disponíveis. Meu nome é Beatriz, mas meu nome em Libras é esse daqui, tá? Fui batizada com esse sinal em Libras. Deixei aqui embaixo também meu nome em Braille, tá escrito Beatriz Critelli aqui embaixo. E dentro dessa disciplina, né, de introdução ao ensino de biologia, vamos conversar um pouquinho sobre inclusão escolar. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei antes da nossa momento de tirar dúvidas alguns conceitos fundamentais a respeito dessa área, tá? Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de adaptação. A adaptação é uma palavra que a gente usa muito para falar de inclusão, materiais adaptados. E vamos entender um pouco melhor quando a gente está falando de adaptação sobre o que, que é isso, tá? Adaptação é quando eu tenho algo pronto e eu preciso mexer naquilo para que aquilo seja acessível. Ou seja, por exemplo, eu tenho um copo e esse copo não são todas as pessoas que conseguem beber água nele, não por uma questão da pessoa, porque ela não tem capacidade para pegar esse copo. Vamos entender que a gente falar de adaptação é falar sobre o produto. Então, eu estou falando que esse copo ele não tem um formato acessível para algumas pessoas tomarem água nele. Então, o que seria uma adaptação? Por exemplo, eu colocaria uma alça nele, que daí uma pessoa com alguma dificuldade na movimentação, ela consegue com mais facilidade fazer esse movimento e tomar essa água. Então, isso seria uma adaptação, tá? Você tem um material pronto, eu preciso modificá-lo para que a pessoa ela possa utilizá-lo. Agora, eu trago para vocês... Epa, voltei. Um outro conceito que é o conceito de desenho universal, que é disso que vai partir nossa conversa. Desenho universal é quando eu crio algum produto que já tenha as especificidades daquela dificuldade que a pessoa tenha para utilizá-lo. Consequentemente, será um produto que todo mundo possa utilizar. Então, por exemplo, eu já crio um copo que tenha alça, que tenha algum material que não quebre com facilidade, um copo que todas as pessoas possam utilizar, uma caneta, um recurso didático, uma aula. A ideia da adaptação e do desenho universal são ideias que elas transpõem somente as questões físicas e materiais. Eu posso falar de adaptações e de desenho universal quando eu falo também, por exemplo, de planejamento de aula. Agora, eu não estou aqui querendo arrancar do vocabulário a palavra adaptação, mas para a gente entender quando eu estou falando de adaptação e quando eu estou falando de desenho universal. Então, se vocês forem criar um recurso didático, uma aula, alguma coisa desse tipo do zero, é importante a gente entender que você cria aquilo a partir do desenho universal, ou seja, conheça quem são as pessoas público-alvo que vão participar daquela aula, que vão utilizar aquele recurso, e crie alguma coisa já pensando nas especificidades dela, do manuseio, porque daí vocês já vão criar alguma coisa que todos possam utilizar. Agora, a adaptação não. É quando você já tem o material pronto, você é professor, você é professora, chega na sala de aula, aí, por exemplo, tem um aluno cego, então eu vou precisar adaptar aquele material, eu vou precisar incluir o braille naquele material, incluir contraste de cor para pessoas que tenham deficiência visual, entre outros aspectos ali. Então, a adaptação é algo que eu já tenho, desenho universal quando eu crio da origem,
pensando nessas pessoas. Agora, de onde que eu tirei essas ideias? Temos esses conceitos trabalhados de uma forma muito interessante, inclusive esses trechos foram copiados e colados da LBI, que eu vou citar ela um pouco aqui na nossa conversa. É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência do ano de 2015. Ela é uma lei de fácil acesso na internet, e essa lei ela é muito interessante, gente, porque ela é muito instrutiva. Uma lei longa, mas ela carrega vários tipos de conceitos interessantes a respeito dessa área. Agora, vamos entender um pouco melhor esse aspecto do desenho universal, porque de primeira mão parece um pouco confuso, mas o conceito, ele traz essa ideia de design que inclui. O que, que seria isso? Então, temos aqui um documento, eu deixei ele também disponível para vocês poderem ter acesso, da Mara Gabrilli, que é uma mulher que ela tem tetraplegia, ou seja, ela não tem movimentação do pescoço para baixo, ela criou esse manual explicando um pouco sobre o desenho universal. Então, ela fala um pouco que o ser humano, definido como normal de acordo com padrões sociais, é precisamente o ser humano diverso. E é isso que nos enriquece enquanto espécie. Portanto, a normalidade é que os usuários sejam muito diferentes e que deem usos distintos aos previstos em projetos. Então, ela define a questão de que falar de normalidade e anormalidade com base em padrões é algo irreal ao se falar da espécie humana, ao se falar do ser humano. Eu preciso falar sobre o ser humano e entender que ele por si só já é diverso, e eu preciso contemplar a diversidade humana nos meus materiais, nas minhas produções. Agora, como entender um pouco melhor o desenho universal? Ela traz esse documento 7 princípios do desenho universal. Então, que ele seja igualitário, adaptável, ou seja, por exemplo, um sensor de porta que ele venha de cima, então pessoas com todas as estaturas, todos os biotipos físicos também, elas podem entrar na porta e ter o acesso àquele local. Que ele seja adaptável, por exemplo, uma tesoura que consiga usar tanto usando com a mão direita quanto com a mão esquerda, tendo deficiência motora ou não, deficiência física ou não. Ou, por exemplo, programas, computadores, aparelhos, por exemplo, celulares, que você pode incluir coisas para adaptar. Ou seja, eu tenho um computador que ele por si só não tem programas de voz e não é acessível, mas é um computador passível à acessibilidade, ou seja, que seja um computador que suporte programas para envolver acessibilidade. Por exemplo, pessoas que não enxergam poderiam utilizar programas de voz para fazer leituras de arquivos, de sites, entre outras coisas. Que ele seja óbvio, conhecido e seguro, ou seja, por exemplo, nessa questão do óbvio, que ele esteja em locais de fácil acesso, que você não precise procurar um material acessível naquele lugar, que ele seja algo conhecido, com ícones comumente conhecidos, por exemplo, esse exemplo do... Tudo bem que esses símbolos, gente, costumam ser eles são convencionados, eles são padronizados, mas eles estão constantemente em mudanças, que é o símbolo do banheiro feminino e do banheiro masculino e o próprio símbolo da pessoa com deficiência. Mas é importante que falar de desenho universal é falar de algo que seja conhecido, seja popular, que a pessoa consiga identificar e interpretar aquele sinal com facilidade, aquela imagem, o que quer que seja que estemos falando. Que seja seguro também, então, por exemplo, um elevador que tenha sensores em várias partes para uma pessoa com nanismo, uma pessoa com baixa estatura, uma criança, uma pessoa que esteja usando cadeira de roda, ela não tenha risco de entrar naquele lugar e fechar aquela porta nela. Que seja também algo sem esforço e abrangente. Então, por exemplo, sem esforço, maçanetas. Tem maçanetas que são difíceis de manuseio, aquelas maçanetas redondinhas. Então, é importante uma maçaneta que seja fácil acesso para pessoas que tenham deficiência física, possa abrir com o braço. Um exemplo que eu sempre brinco, que esse tipo de maçaneta, ela é tão sem esforço que os meus felinos, eles abrem as portas de casa com esse tipo de maçaneta. Então, quem conhece esse drama também, só para um exemplo ilustrativo para a gente lembrar e entender um pouco o que, que seria essa questão do sem esforço. Então, que você não tenha que demandar muito esforço físico para poder acessar aquele espaço, utilizar aquele material. Que ele seja abrangente, ou seja, por exemplo, um banheiro para pessoas com deficiência, que eles chamam de banheiro adaptado, mas ele não é um banheiro adaptado. Ele não foi um banheiro que foi modificado, ele foi um banheiro, teoricamente, né, que deve ter sido criado pensado nas questões envolvendo uma pessoa que precisa usar aquele banheiro. Então, por exemplo, ele precisa ser um banheiro abrangente com um espaço que a cadeira de roda consiga dar a volta inteira lá dentro. Porque como é que uma pessoa vai entrar, utilizar a privada, utilizar a pia lá dentro e sair?
do jeito que ela entrou, ela precisa conseguir dar a volta com a cadeira lá dentro, então precisa ser abrangente também. Entendendo um pouco esses conceitos, outro conceito que eu vou trazer para vocês aqui, que é importantíssimo para a gente conversar sobre inclusão, são os conceitos envolvendo o que são barreiras, tá? A própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, que foi a lei que eu referenciei, o conceito de adaptação e desenho universal, ela traz o que são barreiras. Só para vocês entenderem um pouco, em Libras, a gente tem vários sinais que, ao meu ver, eles são sinais que são muito interessantes para a gente conseguir entender um pouco o significado daquele conceito. Então, por exemplo, em Libras, falar sobre acesso, acessibilidade, a gente tem esse sinal aqui para acessibilidade, tem esse sinal aqui para acesso, tá? E falar sobre barreiras é falar o quê? Exatamente o oposto. Eu não estou conseguindo acessar aquele espaço, eu faço o quê? Esse é o sinal de barreira em Libras. O que eu preciso entender? O que são barreiras, do que eu estou falando? Então, temos aqui vários exemplos, eu copiei aqui na íntegra só para vocês terem como material, mas o que são, então, socialmente falando, empecilhos, para que aquela pessoa consiga adentrar naquele espaço? Ou seja, o que são coisas que estão impedindo ela de ter acesso? Para falar sobre isso, eu entendo que barreiras são obstáculos, não somente estruturais e físicos, atitudes, comportamento que limite ou impeça a pessoa de ter a participação efetiva ali de forma autônoma, porque a gente preza por isso a autonomia do estudante, a autonomia da pessoa na sociedade, na escola e nos diversos ambientes. Então, quais são os tipos de barreiras determinados pela LBI, mas que existem vários pesquisadores que eles estão expandindo esse conceito de barreiras, encontrando outras também, para a gente conseguir definir melhor e entender um pouco mais esses aspectos. Primeira são as barreiras urbanísticas, que elas têm relação com os espaços já construídos, espaços urbanos, o deslocamento, a mobilidade dessa pessoa naqueles tipos de espaço. Barreiras urbanísticas, então, por exemplo, calçadas completamente inacessíveis ou ruas que são difíceis de você atravessar, que não tem esse tipo de espaço, que não tem o tempo certo do sinal também para a pessoa conseguir atravessar com segurança, sinais que não têm aspectos sonoros para uma pessoa com deficiência visual poder se locomover naquele ambiente com autonomia. Barreiras arquitetônicas são barreiras que têm relação com os espaços já construídos. Então, por exemplo, é um lugar ser inacessível em relação a elevador, a rampas de acesso, a portas também que não têm uma boa estrutura de passagem. Barreiras nos transportes são transportes que não são acessíveis, por exemplo, pessoas que usam cadeiras de rodas não conseguirem, ou que usam muleta, bengala, não conseguir entrar naquele lugar porque não tem alguma plataforma, alguma coisa que permita a ela o acesso. Barreiras na comunicação, na informação, ou seja, são barreiras para a pessoa não conseguir ter acesso à informação que está disponível naquele lugar ou para conseguir se comunicar e se expressar em determinado ambiente. Então, aqui eu não estou falando de barreiras necessariamente estruturais e físicas, estou falando de barreiras que envolvem também pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, ela não consegue ter acesso a um livro escrito, não é porque ela não enxerga, porque aquele livro não está acessível para ela. Aquele livro didático não está acessível, aquele material não tem braille, não tem audiodescrição. Uma pessoa surda, ela vai para o museu, ela vai para algum ambiente, tem alguma informação sonora ali. Ela não está conseguindo ter acesso àquela informação porque ela não ouve, sim porque aquela informação não está acessível em libras ou não tem legendagem nos vídeos. Barreiras atitudinais são relacionadas a comportamentos e atitudes das pessoas em relação ao acesso. Então, por mais que eu tenha uma escola, um ambiente muito acessível estruturalmente falando, se eu tenho ali impedimentos pessoais, por exemplo, pessoas que elas negligenciam a participação, negligenciam o contrato de pessoas com deficiência para trabalhar em empresas, alunos com deficiência para estudar em algum local, em algum espaço, eu estou falando aqui de barreiras atitudinais, barreiras na minha própria fala, eu subestimar uma pessoa com deficiência. Então, aqui eu também estou falando de barreiras atitudinais nesse sentido. Barreiras tecnológicas, então é um desafio imenso falar de barreiras tecnológicas, principalmente nesse período pandêmico. Como é que eu vou falar de acesso de pessoas que não enxergam, que não ouvem, a uma tecnologia 100% pautada nos aspectos audiovisuais?
Então, barreiras tecnológicas, elas têm relação justamente com isso. A própria tecnologia, ao invés de gerar acesso, ela está impedindo. Aí a gente consegue falar de formas de acessibilidade. Então, a legendagem no vídeo, por exemplo, colocar, inserir a janela Libras, colocar audiodescrição. Então, são formas de você ir suprindo esses tipos de barreiras. E falar também sobre acessibilidade. Tomem cuidado e não confundam inclusão e acessibilidade, são conceitos diferentes. Tá? Acessibilidade é algo que, claro, ela é fundamental para falar de inclusão, mas ao falar de acessibilidade, eu estou falando de acesso. Tá? Então, lembrando daquele sinal, acesso. Possibilidade, algo que gere aquela pessoa, não somente, então vamos tomar esse cuidado. Falar de acessibilidade é não falar somente em deixar um ambiente disponível para que aquela pessoa adentre naquele lugar, mas que ela possa adentrar e desfrutar daquilo com autonomia. Não adianta eu gerar um espaço que ela precisa o tempo todo ficar recorrendo à ajuda externa para que ela possa se locomover ali, obter alguma informação daquilo. Então, eu preciso pensar em acessibilidade não só nos aspectos do acesso, eu também preciso pensar na autonomia. Também esse conceito aqui, ele foi copiado da Lei Brasileira de Inclusão do ano de 2015, por isso que fica a dica, é uma lei muito interessante para estudo e ela é bem completa. Falar de acessibilidade, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, essa apresentação aqui, ela foi feita pensando em alguns formatos acessíveis. Pessoas que têm, eu não sei quem são vocês, pessoas que estão estudando nessa disciplina, se tem alguma dificuldade visual, se tem alguma deficiência visual. Então, eu coloquei um contraste de cores, que é o contraste mais utilizado, que é o fundo escuro e a letra clara. O amarelado, porque ele quebra um pouco as cores de luz, a luz branca, que algumas pessoas elas podem ter fotofobia e dificuldades de enxergar as letras de sentido. Outros aspectos que envolvem acessibilidade é você inserir a janela Libras, é você inserir legendagem nos vídeos. Acessibilidade, eu estou falando não só de rampas, eu estou falando de piso tátil também, para as pessoas cegas poderem, e com deficiência visual, utilizar com autonomia aquele espaço ali já construído. Letreiros também disponíveis tanto em caixa alta quanto em braille, tá? Em caixa alta e letras grandes com relevo, não é porque a pessoa que não enxerga ela pode usar tanto essa letra para ler quanto o braille. Não, mas é porque essas letras, pessoas que têm baixa visão, elas podem ter o acesso àquela informação com essa fonte ampliada. E uma pessoa que enxerga, ela também pode ter o acesso àquela sala com aquela fonte ampliada. Então, estamos falando aqui um pouco de desenho universal também. E falar das letras, um aspecto curioso, é importante a gente saber sobre serifa, tá? Serifa, esses lerozinhos, essas voltinhas que as letras têm, como por exemplo aqui a letra A, que tem essas voltinhas. Essas serifas, gente, essa letra aqui com serifa, tá escrita com serifa, inclusive. Essas voltinhas, elas podem atrapalhar pessoas que têm baixa visão a enxergar com nitidez qual que é aquela informação. Então, de preferência, a letra sem serifa, e a letra sem serifa mais utilizada é a letra Arial, tá? E em caixa alta, porque ela pode facilitar também a leitura. Isso também é um pouco controverso, algumas pessoas pedem caixa alta, outras falam que pode ter a escrita comum, mas o comum hoje em dia a gente utiliza mais a caixa alta, tá? Essa serifa, ela pode confundir, por exemplo, as letras H e a letra E, a letra F, essas perninhas a mais, elas podem atrapalhar a leitura. Então é importante também a gente ter esse conhecimento. E agora vamos entender um pouco outro conceito que apareceram nas perguntas, que é falar sobre inclusão. Então, provavelmente vocês já conheceram essa imagem, que é uma imagem que ela discute o conceito de inclusão, como a gente chegou até ele, tá? Então, essa imagem, ela carrega algo de cunho histórico e ela carrega algo de cunho de ideologias também, tá? Então, quando a gente estava falando de exclusão, a gente estava falando que pessoas, não necessariamente grupos minoritários, tá? Falar de inclusão não é necessariamente falar de minoria. Por exemplo, a gente precisa discutir inclusão de gênero e falar sobre gênero, falar sobre homens e mulheres, por exemplo, a gente não está falando sobre maioria e minoria, mas a gente está falando sobre grupos oprimidos socialmente, tá? Falar de discussão de inclusão étnico-racial, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas público-alvo da educação especial. Em alguns momentos estamos falando de minorias, outros momentos não necessariamente. Então, o conceito de
exclusão, segregação, integração e inclusão, a gente pode entender isso com diversos grupos sociais. Agora, falar sobre exclusão é falar um momento histórico que houve, ainda há, né, um padrão de estabelecimento de quem são as pessoas que a sociedade determina como pessoas normais, pessoas que devem ser propagadas, seres humanos, aquela discussão da perfeição, essas são pessoas que estão dentro de um padrão normativo. Então, essas falas perversas, elas criaram e setorizaram a sociedade em grupos. Então, o que acontece? Essas bolinhas cinzas representam esses grupos estipulados como grupos prioritários. E o que acontece? Teve um momento social que a gente fala que grupos diversos, eles não poderiam ter acesso a espaços, eles eram excluídos, não tinham esse direito de ter acesso a espaços que esses grupos padrãozinho poderiam ter acesso. A gente passou por um outro momento histórico, foi se passando o tempo, esses grupos foram se juntando, esses grupos diversos foram, através de muita luta, através de muitas políticas públicas, ganharam um espaço. Houve um avanço do momento da exclusão para a segregação? Houve, mas a gente ainda aqui está falando de espaços separados. Então, segregação é quando eu consegui um espaço, porém, são espaços separados, não se misturam, são espaços distantes uns dos outros, inclusive, para que um grupo não pudesse ter o alcance, não pudesse ter o contato e não pudesse se misturar com esse outro grupo. Então, é importante a gente ter esse tipo de consciência e entender um pouco dessa trajetória. Até que a gente chegou no momento social que houve a integração. Integração foi quando esse grupo, antes isolado num canto, conseguiu adentrar ao mesmo espaço, porém era um espaço que tinha delimitações estruturais ali para que não houvessem misturas, para que esse grupo diverso não se misturasse com outro grupo. Integração foi importante? Houve um avanço social? Sim e sim. Porém, ainda estávamos falando aqui de espaço, você não misturar os grupos, tá? Por uma questão também perversa e ideológica. Vamos entender que o momento da integração, o momento da segregação, a gente ainda não tem consciência humana da diversidade, entender a importância que tem essa mistura, né, na nossa sociedade. Até que a gente chega no conceito da inclusão. O conceito da inclusão, ele nos traz o quê? Que no mesmo espaço, todas as pessoas possam utilizá-los com igualdades de condição, tá? Que seja um ambiente igualitário nesse sentido, que todas tenham igualdade de condição e consigam adentrar e utilizar esse mesmo espaço com autonomia. Relembrando aqui o conceito de desenho universal, relembrando aqui o conceito de acessibilidade também. Mas vamos problematizar alguns pontos. Falar de inclusão, gente, não é algo que a gente alcançou ou é uma coisa que a gente vai alcançar dentro de tanto tempo. Falar sobre inclusão é falar sobre um princípio norteador, um princípio orientador. Ou seja, se eu trabalho a inclusão de ordem prática e pragmática, eu vou me frustrar, eu vou quebrar as minhas expectativas por completo. E eu vou chegar a conclusões do tipo assim: pô, não deu certo a inclusão, não funcionou, vamos voltar? E isso, gente, é um pensamento retrógrado. Além de ser um pensamento retrógrado, é um pensamento que a gente vai voltar em todas as nossas lutas sociais e políticas públicas que a gente já alcançou. Então, falar sobre inclusão é entender que ela é um norteador, ela é um guia, ela é o que nos direciona para que a gente consiga. Por que a gente, de fato, não consegue e não conseguirá? E por que falar de inclusão não é falar de utopia? Eu vou tratar a inclusão como utopia se eu tratar ela de ordem pragmática. Tipo assim, uma lista, um checklist. Um ambiente inclusivo é um ambiente que tenha isso, 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 aquilo. Agora, eu analiso uma escola. Tem isso, aquilo. Pronto, aquela escola é perfeitamente inclusiva. Eu sempre vou calhar em barreiras que eu nunca tinha pensado antes. E por que isso é algo que nos dá angústia, aflição e desespero? Porque a gente hoje tem um pouco mais de consciência inclusiva, pelo menos isso está sendo discutido ao nível formativo, isso é extremamente importante. Falar sobre inclusão era um tema que não era nem citado no ensino universitário, não era nem citado nos cursos de licenciatura, por exemplo, há uns bons anos atrás. Inclusão é um tema transversal.
Inclusão não é um tema que deve ser discutido separadamente. Inclusão é algo que faz parte, como eu falei, é um princípio. Então, se eu tratar isso de ordem pragmática, eu vou falar, é utopia, a gente nunca vai chegar lá. Eu vou falar, pronto, esse ambiente não é inclusivo, a inclusão não deu certo, vamos voltar. E por isso mesmo que isso é perverso, a gente precisa tomar esse cuidado. Voltar nessa linha, gente, é regredir tudo que a gente alcançou até agora. E uma breve discussão aqui é entender que o quê? Aonde que encontram-se as escolas especiais nessa nossa conversa? As escolas especiais, elas surgiram nesse contexto segregacionista e falar sobre escola especial é eu estar retrocedendo toda essa minha ideia de inclusão. E reitero, falas do tipo, a inclusão não deu certo, é melhor separar mesmo, porque ali a gente vai ter um ambiente específico para aquele aluno. É eu não estar refletindo a sociedade, é eu estar desacreditando em toda a luta política que a gente alcançou até ali, é eu não estar considerando a diversidade humana que existe, que é necessária para uma vida em sociedade, é eu estar na minha mente mesmo, que reflete-se no meu vocabulário, separando os indivíduos como se houvesse ambiente para uns e houvesse ambiente para outros. Isso foi algo criado. Deveríamos ter, sim, ambientes para todas as pessoas utilizarem e desfrutarem dali. Essa discussão, gente, ela é muito grande, ela é muito ampla. Aqui eu estou só jogando alguns pontos para vocês, mas como eu falo, eu espero pelo menos gerar em vocês as inquietações necessárias para que comece a refletir um pouco mais sobre isso. Agora, outros aspectos que apareceram também, que eu vou problematizar aqui com vocês, é o primeiro, sobre o conhecimento científico. Então, toda essa nossa discussão de acessibilidade, entendam, o conhecimento científico ele não é inacessível, a ciência não é inacessível. O fenômeno da gravidade, o fenômeno da estudar força, aceleração, massa, estudar a fotossíntese, estudar reações químicas. As reações não são inacessíveis. O fenômeno por si só ele não é inacessível. Quem torna inacessível somos nós, tá? Por quê? Por exemplo, eu sou professora, já dei aula em escola, inclusive, por um bom tempo. Depois eu conto um pouquinho mais minha trajetória. Ao se falar de que o aluno ele não entendeu aquilo ali, porque é muito difícil para ele entender, porque o aluno não tem capacidade de entender aquilo. Eu que crio essa ponte entre o aluno e aquele conhecimento científico. Eu sou responsável por isso. Por diversas formas eu posso criar essa ponte entre o aluno e o conhecimento científico. Agora, quem está tornando isso inacessível sou eu. Vejamos aqui, eu não estou querendo colocar um julgo nas costas dos professores e das professoras, mas entendam que essa construção, nós que trabalhamos com ela, os materiais que criamos, as aulas que damos, os espaços que montamos em espaços de educação não formal, enfim, o próprio conhecimento ele não é inacessível, tá? O que a gente precisa descobrir e discutir muito são as estratégias de ensino, são os recursos didáticos, porque eles sim serão essa ponte. E como é que eu vou criar uma estratégia, criar algum recurso que seja acessível, que essa pessoa aqui que não escuta, ela consiga entender esse conceito? Eu preciso da Libras aqui, eu preciso ainda da ferramenta do português escrita, do que eu preciso? Para isso que a gente estuda didática, metodologia de ensino, por isso que eu falo, é um desafio? É um desafio. É o desafio do trabalho docente, e é que esse trabalho belíssimo que eu sou tão apaixonada. É importante a gente estudar muitas estratégias, tentar criar recursos, fazer pesquisas acadêmicas. Por isso que eu sempre falo, gente, chamo vocês sim para essas pesquisas acadêmicas que tem muito pano para manga para estudar. E, repito, inclusão não pode ser trabalhada com uma ordem prática, porque senão eu vou criar uma prática. Sempre quando eu crio uma prática, eu aplico, eu vejo, nossa, eu podia modificar isso, aquilo, aí eu reaplico. Nunca vai ser perfeito, porque a gente está falando de diversidade humana, mas eu preciso fazer essas tentativas, eu preciso pensar nas particularidades, nas especificidades, eu preciso ser criativa como docente e eu preciso tentar, eu preciso fazer pesquisa acadêmica, eu preciso estudar a respeito disso, preciso ter contato com essas pessoas também, porque eu como pesquisadora, eu não posso criar uma demanda ou melhor, eu não posso criar uma solução sem entender qual é a demanda. Eu não posso chegar e criar um recurso didático sem entender qual é aquela demanda que aquele aluno necessita. Eu criei um recurso acessível aqui, super legal. Só que quando eu vou lá e aplico uma pessoa com deficiência, eu falo, nossa, mas precisava disso, daquilo.
Isso aqui não precisava, então eu não posso criar a solução sem conhecer qual que é a demanda. Agora, depois dessa breve introdução, breve não tão breve, vou para as perguntas que vocês me fizeram. Então, primeira pergunta, coloquei aqui pelo que eu recebi, foram sete perguntas. Primeira, há estratégias que podem ser empregadas para incluir surdos em atividades colaborativas, diminuindo eventos de exclusão entre atividades sociais? Gente, vocês falam bonito, né? Estou vendo o jeito que vocês se posicionam nas perguntas, vocês se expressam muito bem, parabéns. Todas as perguntas eu vi que teve esse tipo de cuidado, eu acho importante ter esses cuidados. E fiquem tranquilos, vocês estão passando pelo processo formativo de estudo, se esbarrar em uma terminologia aqui ou outra, tá? Então, esse primeiro ponto, vamos entender um pouco melhor. Eu consigo responder retomando a ideia do desenho universal com vocês, eu coloquei de novo aqui as referências. Se tem estratégias que podem incluir surdo e atividades colaborativas, como eu falo para vocês, conheçam as demandas. Falar de surdos é falar de um grupo de pessoas muito diverso. Existem surdos que utilizam Libras, existem surdos que usam aparelhos, usam implante coclear e são oralizados. Existem surdos que não usam aparelho, mas que escolhem a leitura labial como uma ferramenta de se comunicar. Existem surdos que estão em escolas com surdos para desenvolvimento da língua de sinais, existem surdos que estão em escolas que a gente chamava de escolas regulares, mas hoje a terminologia é escolas com salas comuns, que eles estão ali como alunos inclusos. Então, falar de surdos não é falar de um grupo só, a gente fala de uma diversidade imensa. Então, para eu entender a estratégia, eu preciso entender quais são as demandas daquele meu espaço, daquele meu ambiente. Eu estou falando aqui de um grupo de 3 alunos dentro de uma classe em que não tem outros surdos, tem 3 surdos e 30 ouvintes. Então, eu preciso falar de um tipo de estratégia, eu preciso falar sobre eu ser professora de ciências naquele espaço, eu conhecer esses meus alunos, qual que é a demanda comunicativa deles e conhecer o profissional intérprete que está ali também mediando. Eu preciso ter várias cautelas, como passar os materiais com antecedência, conversar com o intérprete de Libras se tem o conhecimento daquele conteúdo ou não, conhecer meus alunos surdos, entender qual que é a demanda comunicativa, eles se expressam em Libras, eles estão aprendendo português ainda, eu faço uma avaliação em Libras, eu faço uma avaliação em português escrito, eu faço um seminário em que esses alunos participam com os outros alunos. Estratégias são inúmeras. Falar de inclusão de pessoas com deficiência não é uma receita de bolo. Não tem coisas ali programadas. É falar sobre algo diverso, tá? Então, eu responderia essa pergunta pensando nos princípios de desenho universal, conhecendo quais são as demandas daquele ambiente, daquele espaço, daquela sala, para daí planejar as minhas atividades e meus recursos com o princípio do desenho universal. Segunda pergunta é: considerando que as disciplinas de ciências utilizam muitos recursos visuais para entendimento de diversos temas, há adaptações específicas para pessoas cegas? E sim, como isso se dá? Aí eu respondo com essa bibliografia, que eu vou deixar disponível para vocês também em PDF, que esse autor, Soler, ele é um autor espanhol, ele criou esse livro chamado Didática Multissensorial para o Ensino de Ciências, essa bibliografia inclusive está em espanhol, tá? E esse autor, ele é um homem físico de formação, ele é um homem cego, e ele criou nesse livro, gente, é um livro muito interessante, ele discute sobre como trabalhar ciências, não só utilizando os aspectos visuais. Então ele criou ali 5 capítulos dentro desse livro, que um é ensinando ciências com o paladar, com o olfato, com o tato, com a audição e com os resíduos visuais, porque existem pessoas com deficiência visual e pessoas cegas, por exemplo, existem pessoas cegas que elas têm percepção de cor, de luz, de contornos. Então é importante eu saber quem é esse meu aluno e entender novamente, existe diversidade ali, tá? E pensando um pouco nesses aspectos, esse autor ele dá várias ideias de recursos para ensino de ciências, inclusive. Eu recomendo também, não coloquei aqui, mas posso inserir depois, bibliografias do meu orientador doutorado, professor Éder Pires de Camargo, que assim como Soler, também é físico de formação, também é homem cego, e as pesquisas dele são todas nessa linha, da gente parar de pautar as estratégias de ensino de ciência somente nos aspectos visuais, porque as ciências, ela pode ser aprendida de corpo inteiro.
Os nossos canais sensoriais são canais de recepção de informações do mundo externo. Então, aprender ciência tateando, aprender ciência cheirando, aprender ciências degustando, aprender ciências ouvindo. É importante também a gente entender os aspectos da multissensorialidade ao falar de ciências. Pergunta 3. Qual a importância da comunidade escolar na inclusão? Vixe, eu falo, gente, inclusão, qual que é a importância? Minha resposta é toda. Inclusão, além de ser um princípio norteador, retomando aquela ideia que a gente conversou, é importante entender que inclusão ela não é finita, tá? Que ela é algo que a gente sempre precisa trabalhar e trilhar. E que a inclusão, ela não é para o meu aluno que não enxerga, para o meu aluno que não ouve. A inclusão é para todo mundo, tá? Às vezes eu estou falando de inclusão de uma pessoa com deficiência. Às vezes eu estou falando de inclusão de uma pessoa, por exemplo, ela está numa condição de pessoa com deficiência, ela sofreu um acidente e por 6 meses ela só consegue adentrar a escola de cadeira de rodas. Eu estou falando de inclusão de questões étnico-raciais, eu estou falando de inclusão de gênero. Falar de inclusão é falar de todas as pessoas, porque falar de diversidade. Então, qual que é a importância da comunidade escolar na inclusão? É toda, porque inclusão não é do aluno, nem responsabilidade dele. A inclusão, eu estou falando de professoras e professores, eu estou falando de direção, orientação educacional, outros profissionais que acompanham esses alunos que têm alguma demanda específica. Estou falando de famílias, estou falando de comunidade, estou falando de todo mundo. Tá? A pergunta número 4. As dificuldades encontradas no ensino de ciências são comuns a todos os temas, conteúdos curriculares? Ou existem temáticas com maiores limitações na abordagem didática? Retomo aqui, o conhecimento científico ele não é inacessível. O que é inacessível é a forma que a gente trabalha esse conhecimento. Então, reitero que até mesmo pesquisas do meu orientador do doutorado, professor Edepede de Camargo, reitero o nome dele também, para que vocês possam pesquisar a respeito dele, inclusive em vida pessoal e em vida acadêmica, gente. Ele tem inúmeras produções bibliográficas interessantíssimas dentro desses temas, tá? E as pesquisas dele trabalham muitas questões práticas. Aí a gente fala um pouco sobre, por exemplo, tá? Um tema que poderia ser dificuldade em encontrar no ensino de ciências de algum tema, conteúdo específico. Como ensinar ondas sonoras para surdos? Como ensinar a física ótica para alunos cegos ou com deficiência visual. Então, falar disso é um desafio, mas, pegando pelos aspectos da física, eu não preciso necessariamente trabalhar o som na minha aula, eu posso trabalhar o som de formas de ondas sonoras, os aspectos vibracionais. Eu posso usar a didática multissensorial para isso também, eu posso trabalhar o som nos aspectos táteis, nos aspectos visuais também, sobre as vibrações das cordas. Eu posso trabalhar os aspectos da física ótica não pela questão da definição de cor, pela questão visual. Eu posso trabalhar com meu aluno a definição de cor pelo espectro, trabalhar algum recurso tátil, algum recurso de um outro aspecto, para que eles entendam a questão física que trabalha-se por trás disso. Eu posso trabalhar fotossíntese, entender a iluminação, entender os aspectos que envolvem ali, por exemplo, água, calor, glicose. Eu posso pegar, utilizar a multissensorialidade para falar desses aspectos para um aluno com deficiência visual, por exemplo, não entender necessariamente a fotossíntese por um esquema visual, mas que ele possa entender por uma descrição. O próprio autor Soler, no livro dele, ele traz, por exemplo, falar sobre sistema digestório, sistema digestivo, gente, não sei mais qual é a palavra que está utilizando hoje em dia, perdão por essa minha ignorância, ele fala para trabalhar isso pelas etapas sonoras. Então, qual que é o barulho que faz a mastigação? Qual que é o barulho que faz a deglutição? Qual que é o barulho que faz a digestão no estômago, a digestão em outros lugares, até o finalzinho, enfim. Ele fala que ele dá um exemplo de prática nos aspectos como ensinar de forma sonora. Então, isso é muito interessante. A gente pode começar a pensar nisso, expandir o ensino de ciências para outras vias também. Pergunta número 5. Então, retomando a 4, não tem uma dificuldade assim encontrada a todos os conteúdos, um conteúdo que é mais inacessível do que outro. Não, porque assim, a gente precisa, como professoras e professores, parar de entender que ciência se ensina desse jeito. Para trabalhar células, eu vou fazer uma maquete com os alunos. Para trabalhar, sei lá, genética, eu vou fazer aquele joguinho da velha, eu vou fazer aquele esquema visual. Não necessariamente, gente. De praxe, já tem várias técnicas que a gente trabalha
comumente há muitos e muitos anos. Mas eu, como professora, cabe a mim conhecer diferentes estratégias, diferentes recursos que eu posso utilizar para se ensinar aquele conteúdo. E pergunta 5: é possível realizar um ensino eficiente com esses alunos em uma escola regular? Ou seria mais interessante matriculá-los em escolas especiais? Essa é uma discussão ampla da área, mas eu já retomo. Eu, Beatriz, sou uma pesquisadora nessa área que eu sou contra as escolas especiais no modelo que a gente tinha, no modelo segregacionista, tá? A gente precisa entender que as escolas especiais, elas foram ressignificadas, elas não foram fechadas, elas são espaços hoje formativos, são espaços para os alunos com deficiência utilizarem como contraturno escolar, ou seja, trabalhar aquelas habilidades de estudar o Braille, de estudar a Libras, de ter um reforço escolar, além do espaço de sala de aula. Eu sou uma pessoa que defendo a inclusão. Então, por quê? Eu sigo os princípios dessa política que eu deixei aqui referenciada para vocês. Se chama Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Essa é uma política do ano de 2008. E nessa política, a gente tem ali, gente, recomendo vocês lerem, vocês entenderem e estudá-la, sobre todo o contexto histórico da escola especial e da educação especial, tá? Porque esse nome ainda é utilizado para falar de um público-alvo específico. E falar sobre escola especial é a gente estar retrocedendo naquele esquema. Lembram que a gente conversou hoje mesmo? Para chegar nos aspectos de inclusão. A gente está retomando a ideia de segregação. É eu admitir que a inclusão não funciona. É eu estar entendendo a inclusão de uma forma pragmática. Sim, gente, inclusão, ela ainda é muito dificultosa, ela ainda tem inúmeras questões a serem modificadas e trabalhadas, mas retomando. Eu não estou falando aqui que a inclusão ela está difícil porque eu coloquei um aluno com deficiência em sala de aula, não. A inclusão está difícil porque eu ainda tenho muitas e muitas e muitas barreiras no meu ambiente escolar. Então eu preciso entender a inclusão nesses aspectos, tá? Nos aspectos de barreiras. Pergunta 6: quais são as estratégias dos recursos didáticos inclusivos mais importantes de se aplicar no ensino inclusivo? Então vamos lá. Retomando, inclusão não é algo prático, inclusão é um tema transversal. Eu não posso falar de aula de ciências e da aula de ciências inclusiva, não, é um tema transversal. Eu preciso já falar de uma aula de ciências que seja inclusiva em todos os sentidos, não somente para pessoas com deficiência, entender quais são as demandas dos outros grupos oprimidos socialmente falando, dos outros grupos que estão dentro das escolas. Eu preciso falar de inclusão como um todo, tá? E para eu entender estratégias e recursos melhores e mais importantes, eu não posso, assim, ir para essa pergunta, ela é uma pergunta ampla, tá? Não é essa pergunta específica, mas perguntar como incluir. São coisas muito amplas, eu não tenho uma resposta para isso. Eu preciso entender o avesso disso, o que é excludente nesse local. E isso eu consigo responder encontrando as barreiras daquilo, as barreiras da minha aula, as barreiras daquele ambiente. Aí sim, entendendo quais são as barreiras, eu vou começar a gerar inclusão naquele espaço. Mas, novamente falando, eu preciso conhecer esses meus alunos, eu preciso entender quais são as demandas que eles têm também, eu preciso conversar, eu preciso entender que na minha sala eu não tenho 30 alunos e 3 com deficiência. Não, eu tenho 33 alunos, são todos alunos meus, assim como esses 3 alunos são alunos meus, assim como meus outros 30. Todos esses meus 33 alunos são alunos diversos. Por que eu sempre vou frisar um grupo específico? Eu não posso mais fazer isso, eu preciso ter um pensamento inclusivo nesse sentido, tá? Então, entendendo a demanda de todos esses meus 33, aí sim que eu vou construindo as minhas aulas. Gente, não é fácil, vocês já estão percebendo, mas o trabalho docente ninguém avisou que era algo fácil. É um trabalho que precisa ser pensado, estudado, e também é um trabalho que exige muita sensibilidade. E, enfim, a última pergunta, número 7. Como você lida com a falta de recursos, sobretudo em escolas públicas, para a produção de materiais inclusivos? Aí, novamente, gente, existe muitas coisas difíceis quando se falar de inclusão, porque o que está no nosso alcance a gente faz. É produzir uma aula, um recurso didático, entender, conhecer os profissionais que estão ali em volta, é ter esse tipo de interação. Eu mesma, como professora, estudar, me envolver, aprender a Libras, recomendo aprender o Braille, sim,
aprender os recursos, ou aprender audiodescrição, aprender essas ferramentas de acessibilidade são extremamente importantes. Mas existem coisas que não estão ao meu alcance, que estão ao alcance de gestão, que estão ao alcance de coordenação, que não são responsabilidade minha, mas eu também faço parte disso. Então, o que eu sugiro é, como parte de uma comunidade escolar, entender quais são as leis que o cercam. Então, a Política Nacional de Educação Especial, que eu já citei anteriormente, ela também carrega ali alguns tópicos falando sobre o direcionamento de recursos e verbas financeiras para o trabalho da inclusão. É eu ter contato com a Secretaria de Educação. Esse trabalho, no âmbito público, ele tem mais setores. Eu tenho o Cefai, que é um setor da rede do município, que é pensando nos aspectos da inclusão. Eu tenho na educação, nas escolas estaduais também, outros tipos de setores. Eu preciso, como professora, me envolver e conhecer esses locais para entender o direcionamento de recursos e tudo mais. Mas fazer também o que está dentro do meu alcance. Porque às vezes a gente pensa que inclusão e acessibilidade precisa de muito dinheiro, precisa de verba, gente, ao meu ver, muita para recursos humanos, principalmente profissionais que possam estar trabalhando ali, agregando aquela escola. Mas recursos financeiros não necessariamente. Montar recurso didático, ter tecnologia assistiva, programas de leitura de voz e tudo mais, ok, isso ajuda muito, isso é muito interessante. Mas muitos recursos precisam ali, eles não são necessariamente de ordem financeira, que, para o meu ver, por exemplo, uma coisa que seria extremamente importante são cursos de formação continuada, tá? Para os professores da rede pública. Então, enfim, é uma pergunta ampla também, ela envolve muitas questões, mas eu sugiro, para entender um pouco melhor essas dúvidas, dentro desse assunto, retomar essa política. Finalizo aqui a minha fala, gente, para a gente discutir inclusão, como eu falei. A gente fala de inclusão nos aspectos muito pragmáticos, muito de ordem prática, mas eu preciso entender a inclusão como um princípio. Eu preciso estudar sobre inclusão, eu preciso conhecer essas pessoas. Então, eu falo sobre inclusão nos aspectos de recursos, nos aspectos intelectuais, nos aspectos que envolvem o meu conhecimento, aquilo, e eu também falo de inclusão no aspecto que é mais citado socialmente falando, no sentido de sensibilidade e empatia. É necessário ter isso também, mas não é só sobre isso, tá? Inclusive, eu finalizo aqui a apresentação com esse sinal em Libras, tá? Que é o sinal de empatia, que é um sinal que ele tem um significado muito interessante, porque em Libras esse daqui é o sinal de sentir. Então, o sinal de empatia é o quê? O que o outro está sentindo, eu coloco em mim. E é um movimento que o que eu faço? Ó, peguei o que eu estou sentindo, coloco em mim. Eu nunca vou saber o que o outro está sentindo, mas eu vou tentar fazer esse tipo de exercício. Ele é um exercício, ele não é algo que se findou aqui. Tanto até que o sinal de empatia, ele é um sinal assim, ó. Ele é um sinal contínuo, ele tem esses dois toques, tá? Ele indica esse movimento. Preciso ter empatia, preciso ter muita empatia, muito tato, muita sensibilidade, mas eu preciso estudar sobre isso também. Eu preciso conhecer as leis sobre isso, eu preciso adentrar esses grupos, conhecer essas pessoas também, tá? São todos, tudo isso está de igual importância ali. E finalizo com essa frase: entre diferenças e similaridades, o que temos mais em comum com o outro? Às vezes a gente frisa tanto na diferença. Eu vejo uma pessoa diferente de mim, diferente das minhas crenças, diferentes dos meus aspectos físicos, diferentes de, sei lá, das minhas origens, diferentes em vários sentidos. E por que eu estranho tanto assim a diferença? E por que eu permito que a diferença me afaste? Não, eu preciso entender quais são as aproximações que eu posso ter dessa pessoa. Primeiro, não estranhar a diferença, reconhecer ela como diversidade. E segundo, às vezes, gente, a gente tem muito mais semelhanças com as pessoas do que diferenças. Ela gosta de chocolate, eu também gosto. Essa pessoa gosta de tal estilo musical, eu também gosto. Essa pessoa, ela gosta de tal esporte, eu também gosto. Então, entre diferenças e semelhanças, o que temos mais em comum com as outras pessoas? Tá? Finalizo com essa frase, agradecendo vocês por esse momento, agradecendo, só um minutinho, temos intrusos aqui, agradecendo esse momento, agradecendo as professoras também por essa oportunidade, deixando aqui meus contatos disponíveis. Não falei muito de mim, gente, mas assim, tenho muito carinho por essas professoras que estão aqui nessa disciplina também, monitores que estão aqui acompanhando.
Eu sou uma pessoa que eu tive essa trajetória de me formar dentro de um curso de ciências, me formei em ciências da natureza na USP Leste, e depois segui pesquisa acadêmica na área de ensino de ciências para pessoas com deficiências sensoriais. Então, essa é a minha especialização hoje, tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. Quem tiver interesse, posso mandar bibliografias específicas para vocês também. Também dei aula como professora em sala de aula, fui professora de escola de surdos também. Fui professora, hoje eu sou professora de faculdade, trabalho na UF, que é Federal Fluminense. Então, assim, contei rapidamente a minha trajetória aqui para vocês, só para vocês entenderem. Tive uma trajetória semelhante no início e falo para vocês. Ah, também trabalho muito com Libras, sou intérprete de Libras também, então acabei me envolvendo e adensando muito nessa área. Então, o que eu falo, gente, eu acabei gerando na minha vida um envolvimento tanto teórico quanto prático. Isso foi um tema que me instigou muito logo na graduação. Se é um tema que instiga vocês também, procure saber mais a respeito. Tem muito pano para manga em nível de pesquisa acadêmica e tem muito pano para manga em nível profissional também no mercado de trabalho, tá certo? Então, recomendo essa área para vocês, recomendo o estudo disso para vocês. Encerro minha fala por aqui, tá? Para a apresentação. E, novamente, gente, muito, 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 muito obrigada. Um excelente final de semana para todo mundo. Parar a gravação aqui. Tchau, tchau.